A chuva caía em fios finos sobre os jardins perfeitamente simétricos da Hawthorne Manor, fazendo as pétalas das rosas tombarem sob o peso da água e o aroma de terra molhada se espalhar pelo ar frio de outono. Ao atravessar o imenso portão de ferro trabalhado, Ellen Grace apertou contra o corpo magro o casaco de lã gasto, que pouco fazia contra o vento cortante que soprava do lago próximo. Seus olhos, escondidos sob a aba de um chapéu simples, se ergueram para encarar a casa à frente, um verdadeiro palácio de pedra clara, cujas janelas imensas projetavam feixes de luz dourada para o exterior como se, por trás delas, outro mundo pulsasse, um mundo que um dia fora o dela, mas que agora parecia tão distante quanto um sonho esquecido. Ao estender a mão para tocar a campainha, sentiu o peso de todas as escolhas que a haviam trazido até ali, e também o frio metálico da certeza de que seu passado teria de permanecer trancado a 7 chaves. A porta se abriu com um rangido suave, revelando Mrs. Whitmore, a governanta da mansão, uma mulher de postura ereta, olhar severo e cabelos brancos impecavelmente presos num coque tão perfeito quanto o brilho das pratas expostas na entrada. A mulher a mediu com um olhar clínico, daqueles que avaliam mais do que roupas e postura, parecia pesar intenções. "You must be the new nanny", disse, em um tom que não convidava a conversa. Ele apenas assentiu, murmurando um discreto "oh yes, ma'am" enquanto dava um passo hesitante para dentro. O hall principal se abriu diante dela com um impacto quase físico, no mármore polido refletia os lustres de cristal suspensos no teto altíssimo, onde o brilho dourado das lâmpadas parecia capturar e prender o calor. Ellen, porém, desviou o olhar. Sabia muito bem o que era viver cercada de luxo, se sabia, melhor ainda, o que esse luxo podia custar. Mrs. Whitmore conduziu Ellen pelos corredores que se ramificavam como labirintos, subindo a imponente escadaria de mármore cujo eco dos passos soava como pequenos martelos dentro da cabeça dela. Cada quadro nas paredes, retratos de antepassados em molduras de ouro, paisagens campestres que exalavam uma nostalgia quase arrogante, pareciam sussurrar histórias de séculos de poder e privilégios. Mas Ellen não estava ali para mergulhar nessas histórias. Ao alcançar o andar superior, ouviu, vindo de um quarto à frente, um som suave e delicado, uma risada de criança, cristalina e breve, como se tivesse escapado sem querer. Entrou no cômodo e encontrou Emily de Lorenzo, sentada no tapete felpudo, cercada de bonecas e jogos caros, mas com um olhar que parecia não se apegar a nada daquilo. Ellen se ajoelhou no chão, os joelhos afundando na maciez do tapete, e ofereceu um sorriso cuidadoso. "Hi, Emily. May I play with you?" A menina observou com curiosidade silenciosa, como quem mede uma estranha antes de decidir se pode ou não confiar nela. Foi nesse instante que uma presença poderosa preencheu o ambiente. A porta se abriu e Christopher de Lorenzo entrou, alto, de ombros largos, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro que parecia ter sido moldado sobre ele. Seus olhos, de um azul glacial, pousaram em Ellen com a precisão de um bisturi. "I hope you understand my daughter is special. I don't like people asking too many questions. Is that clear?" Aquelas palavras, carregadas de advertência, bateram no peito dela como um lembrete de que qualquer descuido poderia revelar segredos que ela jamais poderia permitir. Ellen sustentou o olhar dele por um breve momento antes de responder, a voz firme, mas sem arrogância, "I'm only here to take care of her, son." A tensão parecia ganhar peso no ar, mas Christopher, sem alterar a expressão, apenas assentiu uma única vez e se retirou.
Ellen soltou o ar lentamente, voltando-se para Emily e oferecendo um conjunto de blocos de montar. A menina hesitou, mas aproximou-se, tocando de leve os dedos de Ellen, num gesto tímido e quase cerimonioso. Um calor suave se espalhou pelo peito dela. Era por isso que estava ali, não pelo salário, não pelo conforto, mas por algo mais puro e raro, o vínculo silencioso que nasce quando alguém realmente precisa de você. Mais tarde, já instalada no pequeno quarto destinado a babá, Ellen sentou-se na beira da cama estreita, observando através da janela a dança das árvores ao vento. As luzes da cidade brilhavam ao longe, um lembrete constante de que aquele mundo de pedra e vidro era apenas uma ilha no meio de algo muito maior. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou um envelope de papel espesso, lacrado com cera vermelha. Dentro dele, havia documentos, certidões, assinaturas, extratos bancários, capazes de transformar a forma como todos naquela casa haviam. Mas não agora. A hora de revelar qualquer coisa estava muito distante. Enquanto ajeitava o travesseiro, memórias intrusas começaram a se infiltrar no brilho excessivo de salões de gala, o tilintar de taças de cristal, risos forçados e olhares calculistas, o cheiro enjoativo de perfumes caros e o peso sufocante das expectativas familiares. Ela se lembrava das mãos que a empurraram para um futuro que não queria, de promessas que eram apenas algemas disfarçadas. E se lembrava, principalmente, do dia em que decidiu queimar a ponte atrás de si, abandonando não apenas um sobrenome, mas um império. Mas naquela cama fria, a inquietação não a deixava. Christopher de Lorenzo não era um desconhecido absoluto. Seus rostos haviam cruzado, anos atrás, em eventos sociais onde ambos circulavam como peças de um mesmo jogo de xadrez. Será que ele poderia reconhecê-la? Um gesto, uma entonação, até o modo como ela caminhava, qualquer detalhe poderia entregar o que ela era e de onde vinha. E, se isso acontecesse, toda a sua vida cuidadosamente reconstruída poderia ruir em questão de minutos. Um som leve atirou dos pensamentos, passos miúdos no corredor, quase inaudíveis sobre o tapete. A porta se abriu devagar, e Emily entrou, abraçando um ursinho gasto contra o peito. "Quem ia sleep here?" perguntou, com a voz suave, carregada de uma timidez que tocou fundo em Ellen. Sem hesitar, ela puxou o cobertor para o lado. A menina se enroscou junto a ela, e naquele instante Ellen soube, com uma clareza quase dolorosa, que seu retorno a esse mundo não tinha nada a ver com riqueza ou segredos, e tudo a ver com proteger aquela criança, mesmo que isso custasse mais do que ela já havia sacrificado. Na manhã seguinte, Ellen despertou com a luz suave do sol filtrando-se pelas cortinas de linho claro e o som distante de pássaros que se abrigavam nos carvalhos ao redor da Hawthorne Manor. Emily ainda dormia, enroscada ao seu lado, com o ursinho pressionado contra o rosto, como se temesse que alguém o levasse embora. Ellen passou alguns segundos apenas observando aquela tranquilidade, sentindo a respiração calma da menina e percebendo como algo tão simples podia gerar uma paz quase dolorosa. Ao levantar-se, foi surpreendida pelo aroma de café vindo do andar de baixo, misturado ao cheiro de pão recém-assado, uma lembrança viva de sua infância antes que o dinheiro e os títulos sufocassem cada resquício de simplicidade. Aquele aroma envolveu com uma nostalgia perigosa, como se, por um instante, ela pudesse acreditar que estava segura ali, quando, na verdade, caminhava sobre terreno frágil. No refeitório, a mesa estava posta com perfeição quase cerimonial, porcelana fina, talheres de prata, guardanapos de linho engomado e um arranjo de flores frescas que parecia saído de uma pintura.
Christopher de Lorenzo já estava sentado na cabeceira, lendo o jornal com a expressão de quem pesa cada notícia como um investidor que calcula riscos. Quando ele entrou com Emily pela mão, ele ergueu os olhos brevemente, o suficiente para lançar um olhar que misturava curiosidade contida e avaliação silenciosa. Emily, finish your breakfast. You have piano lessons after, disse, sem sequer dirigir a palavra a Ellen, como se ela fosse parte do mobiliário. A menina apenas assentiu, mas sua mão apertou a de Ellen com força, como quem busca uma âncora no meio de uma maré hostil. Enquanto Emily comia lentamente, Ellen observava os detalhes ao redor, um retrato de família pendurado sobre a lareira, mostrando Christopher, uma mulher jovem e Emily ainda bebê. O sorriso da mulher no quadro parecia congelado no tempo, mas havia algo nos olhos dela que transmitia uma melancolia inquietante, como se soubesse que seu lugar naquele lar era tão frágil quanto a moldura que o protegia. Ellen desviou o olhar antes que Christopher percebesse seu interesse. Sabia que qualquer demonstração de curiosidade seria mal interpretada, e o último que queria era atrair perguntas sobre si mesma. Aprenderá, há muito tempo, que em casas como aquela, observar demais era quase tão perigoso quanto falar demais. Depois do café, Ellen acompanhou Emily até a sala de música. O piano de cauda negro, imponente no centro, parecia mais uma escultura do que um instrumento, polido ao ponto de refletir o rosto de quem se aproximasse. Emily sentou-se no banco e, com dedos delicados, começou a tocar uma melodia simples, mas carregada de hesitação. Ellen, sentando-se próxima, percebeu que a menina olhava para ela de canto de olho, como se buscasse aprovação. "That's beautiful, Emily", disse suavemente, e a expressão da menina mudou, um sorriso breve surgindo como um raio tímido atravessando nuvens densas. Naquele instante, Ellen viu a criança, e não a herdeira solitária de um império. Percebeu também que, para Emily, o afeto era um território tão desconhecido quanto perigoso, e isso só aumentou o desejo de protegê-la. No jardim, mais tarde, enquanto caminhavam entre sebes perfeitamente aparadas, Emily começou a falar sobre coisas pequenas, suas flores favoritas, o cheiro das rosas após a chuva, o lago onde os patos vinham nadar. Ellen ouvia com atenção, respondendo com pequenas histórias e perguntas que incentivavam a menina a continuar. Era como quebrar um gelo espesso, camada por camada. Mas então, sem aviso, Emily disse, "There doesn't like when people talk too much. He says people talk only to take something from you." Ellen sentiu o estômago revirar. Não era apenas uma lição de prudência, era uma defesa contra um mundo que ela conhecia muito bem, o mesmo que a havia feito fugir. No fundo, percebeu que aquele homem, embora diferente dela em tantos aspectos, carregava as mesmas cicatrizes invisíveis de quem vive cercado por pessoas que medem o valor alheio em cifras. No final da tarde, ele encontrou Christopher no escritório, revisando documentos com uma concentração quase agressiva. A sala exalava poder, prateleiras de mogno repletas de livros encadernados em couro, mapas antigos, uma escrivaninha que parecia mais um trono do que um móvel. Ele ergueu os olhos quando ela entrou para avisar que Emily estava descansando. "You seem to get along with her", disse, como quem constata um fato, mas havia uma ponta de desconfiança na voz. Ellen apenas respondeu, "Children only need to feel safe." Christopher franziu o senho, como se a simplicidade da frase lhe fosse estranha, e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se aquilo era ingenuidade ou algo mais profundo.
Nesse breve instante, Ellen sentiu que ele estava prestes a dizer algo importante, mas ele voltou para seus papéis, encerrando o momento como quem fecha uma porta. Mais tarde, no quarto, Ellen retirou novamente o envelope de cera vermelha e o segurou por um longo tempo, passando os dedos pela superfície lisa. Dentro estavam as provas de que ela não era apenas uma babá, mas a única herdeira viva de um conglomerado que rivalizava com a fortuna dos de Lorenzo. Tinha deixado tudo para trás, seus bens, as ações, as mansões, em troca de uma vida onde pudesse decidir quem era, sem ser medida por cifras. Mas agora, dentro daquela casa, cercada pelo mesmo tipo de opulência que rejeitara, sentia o passado roçar sua pele como uma sombra fria. Por um momento, perguntou-se se o destino estava apenas brincando com ela, colocando-a de volta no mesmo tabuleiro do qual havia fugido, mas em uma posição ainda mais vulnerável. A ironia quase a fez sorrir, mas o peso do envelope em suas mãos lembrou-a de que não havia nada de engraçado naquela situação. Ao fechar os olhos, Ellen se viu de volta ao dia em que abandonou seu título, estava diante de um salão lotado, as câmeras de imprensa captando cada segundo, enquanto seu pai anunciava o noivado arranjado que garantiria a fusão de duas fortunas. Ela, vestida como uma peça de leilão, sorriu por educação até o instante em que, com uma calma que chocou a todos, disse o nó ao microfone e saiu, deixando para trás não apenas o noivo, mas a vida inteira que haviam planejado para ela. O murmúrio de choque ecoou atrás dela, seguido por flashes de câmeras e vozes que a chamavam de insensata, ingrata, louca. Mas para Ellen, aquele havia sido o primeiro momento de verdadeira liberdade em anos. Não sabia que, ao fechar aquela porta, abriria outra que a levaria por um caminho de solidão, empregos temporários e identidades falsas, tudo para não ser encontrada. Mas naquela noite, enquanto Emily dormia e o silêncio preenchia os corredores, Ellen percebeu algo estranho, passos, lentos e pesados, cruzando o corredor do andar de cima, embora todos já devessem estar recolhidos. Abriu a porta discretamente e não viu ninguém, mas teve a sensação nítida de estar sendo observada. O ar no corredor parecia mais frio, como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. Fechou a porta, mas seu coração continuou acelerado, e uma inquietação tomou conta dela. Talvez não fosse a única dentro daquela casa com segredos a proteger. Talvez, pensou ela, os segredos que pairavam sobre aquela mansão fossem ainda mais perigosos que os dela, se a simples presença ali poderia desencadear algo que não teria como controlar. A manhã seguinte trouxe um céu pesado, com nuvens baixas que deixavam a luz filtrada e opaca, como se a própria Hawthorne Manor estivesse sob uma camada de vidro embaçado. Ellen, ainda incomodada pela lembrança dos passos no corredor durante a noite, manteve-se atenta aos sons da casa enquanto preparava Emily para o café. A menina parecia mais reservada do que de costume, mexendo no vestido de algodão como quem evita dizer algo. Ellen se inclinou e perguntou, num tom suave, "Did you sleep well?" Emily hesitou, os olhos fugindo para o corredor vazio antes de responder, "Sometimes the house talks at night." Ellen sorriu de leve, tentando aliviar a tensão, mas por dentro, aquelas palavras ecoaram como um aviso, um sussurro carregado de significados que ela ainda não compreendia. No café da manhã, Christopher estava ausente, e a ausência dele tornava a atmosfera curiosamente menos rígida. Emily falou um pouco mais, mencionando lugares da casa onde não gostava de brincar, especialmente um corredor estreito perto da ala leste, onde, segundo ela, "The mirrors don't like you looking at them." Ellen decidiu não insistir, mas gravou mentalmente cada detalhe.
Aprenderá, ainda jovem, que as palavras de uma criança, quando repetidas com aquele tipo de seriedade, raramente eram pura imaginação. Enquanto observava Emily comer, percebeu o quanto a menina comia devagar, como se saboreasse cada momento ao lado de alguém que não a apressava. Mais tarde, ele levou Emily ao jardim, onde a neblina ainda pairava sobre o gramado como um véu fino. Sentaram-se perto da fonte de pedra, e Emily, distraída, começou a soltar pequenas pétalas de rosa na água. "Do you like it here?" Ele perguntou, e a resposta foi um silêncio longo, interrompido por um sussurro: "It's less lonely when you're here." Ele sentiu o peito apertar, percebendo que, para aquela criança, a presença dela era um raro refúgio de calor humano. O instinto protetor de Ellen se intensificou, e ela se prometeu, ali mesmo, que faria tudo ao seu alcance para manter aquela sensação viva para Emily, mesmo que isso significasse arriscar a própria segurança. No final da manhã, Christopher retornou, trazendo o cheiro da rua e o ar de quem carrega um mundo de responsabilidades nos ombros. Encontrou Ellen e Emily no salão principal, onde a menina estava tentando ler um livro em voz alta. Ele observou por alguns segundos antes de falar: "She's reading better. You've been helping her?" Ellen confirmou com um simples "oh yes", mas percebeu o olhar dele se alongar um pouco demais sobre seu rosto, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça antigo. A tensão durou apenas um instante, mas foi suficiente para que Ellen sentisse o sangue acelerar nas veias. À tarde, enquanto Emily descansava após as aulas, Ellen aproveitou para explorar discretamente a biblioteca da casa. As prateleiras altíssimas guardavam livros antigos e raros, alguns com marcas de propriedade da família de Lorenzo. Um volume em particular chamou sua atenção, um álbum de fotografias encadernado em couro escuro. Ao folheá-lo, encontrou imagens de eventos sociais de anos atrás, bailes, inaugurações, reuniões de caridade. E lá estava ela, Ellen, capturada num canto de uma fotografia, com um vestido azul e um sorriso treinado. O coração disparou, e ela fechou o álbum com rapidez, temendo que alguém entrasse e visse. Aquela prova de que sua presença já fora registrada no mesmo círculo social de Christopher era exatamente o tipo de detalhe que poderia arruinar tudo. Naquela noite, depois de colocar Emily para dormir, ele retornou ao seu quarto com a intenção de finalmente descansar. Mas, como na noite anterior, sons sutis começaram a surgir pelo corredor, passos lentos, quase arrastados, e um leve render de madeira que parecia mais próximo a cada instante. Ela abriu a porta um pouco, o suficiente para espiar, mas novamente não havia ninguém. O corredor estava silencioso e imóvel, exceto por um quadro levemente torto na parede, algo que ela jurava não ter notado antes. Um arrepio percorreu sua espinha. Decidida a não deixar aquilo passar, ele encaminhou lentamente pelo corredor, os pés descalços para não fazer barulho. Ao se aproximar da ala leste, percebeu que a luz das arandelas parecia mais fraca, e o ar, mais frio. Passou diante de um grande espelho antigo, de moldura dourada, e viu seu próprio reflexo, mas por uma fração de segundo, jurou que não estava sozinha no reflexo. Recuou de imediato, o coração batendo descompassado. Voltou para o quarto e fechou a porta, sentindo uma mistura de medo e indignação por não conseguir explicar o que acabará de ver. Quando finalmente se sentou na cama, ainda com a respiração acelerada, ele pegou o envelope lacrado e o manteve no colo, como se o peso físico daquele segredo fosse capaz de ancorá-la no presente.
Pensou na ironia de estar preocupada com segredos financeiros e familiares, quando havia algo mais sombrio naquela casa, algo que talvez nem Christopher controlasse. Por um instante, imaginou se ele também ouvia o casa falar à noite, ou se era apenas ela e Emily que percebiam. A dúvida corroía, e a sensação de que havia camadas ocultas naquela mansão crescia a cada dia. Antes de dormir, Ellen se aproximou de Emily para verificar se ela estava coberta. A menina, meio desperta, murmurou, "You don't go near the mirrors at night." Ellen ficou imóvel, sentindo o frio subir pela espinha. Emily virou-se para o outro lado e adormeceu novamente, deixando Ellen sozinha com aquela advertência que parecia mais antiga do que a própria casa. Ao sair do quarto, Ellen já sabia que precisava descobrir o que estava escondido atrás de cada reflexo, atrás de cada olhar prolongado de Christopher, atrás de cada sombra que se movia quando ninguém mais estava olhando. A noite na Hawthorne Manor parecia se estender infinitamente, como um véu escuro que escondia segredos antigos em cada canto daquele casarão majestoso e intimidante, cujas paredes carregavam histórias de glórias e traições quase esquecidas. Ellen permanecia sentada perto da janela, os olhos fixos no jardim enevoado, tentando decifrar a linha tênue entre o que era real e o que o medo insistia em criar em sua mente. Ela sabia que, embora tivesse renunciado a tudo, a herança da fortuna não era apenas um nome em um testamento, era uma armadilha, uma maldição disfarçada de oportunidade, e a mansão parecia sussurrar que seu passado não se afastaria tão facilmente dela. Cada passo que dava pela casa, cada olhar trocado com Christopher, era uma dança perigosa entre a verdade e o disfarce, entre a inocência da babá e a complexidade da mulher que se escondia atrás daquele sorriso contido. O envelope selado repousava na mesa ao lado, um lembrete constante de que, por mais que tentasse ser só a cuidadora, parte do seu sangue corria na mesma correnteza das velhas famílias da alta sociedade, e que essa ligação poderia destruir tudo o que construíra naquele novo mundo. No dia seguinte, Ellen percebeu que Christopher estava mais atento do que nunca, como se tivesse começado a sentir a presença invisível dela entre os corredores luxuosos da mansão. Ele a observava em silêncio durante as refeições, e suas perguntas sutis, "Where did you learn to play with children like that?" ou "Do you have family close by?" pareciam menos inocentes do que aparentavam, carregando um tom quase desafiador que fazia ele medir cuidadosamente cada palavra. Ela sabia que não podia revelar nada, não ainda, mas a tensão crescente fazia o ar da casa ficar denso, como se o próprio espaço prendesse a respiração, esperando para ver quem revelaria seu segredo primeiro. Emily, por sua vez, continuava a se abrir lentamente para Ellen, compartilhando pequenos fragmentos de sua infância roubada e de seu medo quase palpável de perder qualquer afeto verdadeiro. Ellen sentia-se dividida entre o desejo de proteger aquela criança e o medo de que seu passado pudesse ser o elo que quebraria aquela frágil ligação, transformando tudo em pó diante de seus olhos. Durante uma tarde cinzenta, enquanto a chuva tamborilava nas janelas da biblioteca, Ellen decidiu buscar mais pistas entre os arquivos antigos da mansão, sabendo que o passado ali guardado poderia ser a chave para desvendar o mistério que ameaçava engolir todos os seus esforços de recomeço. Folheando papéis amarelados pelo tempo, encontrou cartas entre membros da família de Lorenzo e outras famílias influentes que falavam em alianças, traições e perdas, entre elas, uma menção vaga a uma herdeira desaparecida, que nunca fora nomeada diretamente, mas cuja ausência parecia pesar sobre o nome dos de Lorenzo como uma sombra persistente.
O coração de Ellen bateu mais forte, e ela percebeu que aquela herdeira era, na verdade, uma parte dela que tentará enterrar há anos, e que agora, em meio àquele labirinto de segredos e fantasmas, começava a se erguer como uma tempestade prestes a explodir. O medo e a esperança se misturavam, criando um turbilhão interno que ela precisava enfrentar, fosse qual fosse o preço. Enquanto isso, Christopher lutava com seus próprios demônios. As responsabilidades de manter o império da família intacto, as pressões da sociedade e o peso da solidão o haviam endurecido, tornando-o um homem difícil, às vezes até cruel, mas também vulnerável de uma forma que poucos podiam ver. Ele começava a perceber que Ellen não era apenas uma babá comum, mas alguém com um passado complexo e uma força que o desconcertava. Em uma conversa rara, ele confidenciou a Ellen que temia perder Emily para o mesmo vazio que o consumira em sua juventude, e que, por isso, precisava de alguém em quem pudesse confiar para cuidar da menina. Aquela revelação, feita em tom baixo e quase hesitante, fez ele sentir que, apesar da distância, havia uma ponte frágil se formando entre eles, uma ponte que poderia ser destruída pela verdade que ambos tentavam esconder. À medida que os dias se passavam, Ellen percebeu que sua presença na casa começava a despertar murmúrios entre os funcionários, sussurros sobre sua origem e o jeito incomum com que cuidava de Emily. Alguns olhares carregavam suspeita, outros admiração, mas Ellen sabia que o tempo trabalhava contra ela, e que bastava um deslize para que seu segredo fosse exposto. Ela começou a se questionar se havia feito a escolha certa ao abandonar sua fortuna para ser apenas uma babá, e se aquele mundo de luxo e aparências realmente oferecia algum refúgio. A saudade do anonimato e da liberdade parecia um sonho distante, enquanto a realidade da mansão se tornava cada vez mais opressiva e cheia de armadilhas invisíveis. Numa noite em que a lua se escondia atrás das nuvens pesadas, Ellen ouviu novamente os passos no corredor, desta vez mais claros e firmes. Seu coração disparou, e ela se levantou devagar, indo em direção à origem do som, a ala leste da casa, onde os espelhos antigos continuavam a refletir mais do que simples imagens. Parada diante deles, sentiu o ar gelado envolver seu corpo e teve a sensação de que o passado e o presente estavam se chocando ali, naquele instante. Um murmúrio quase inaudível percorreu os corredores, uma voz que parecia chamar seu nome, misturada ao som distante de risadas infantis e um choro abafado. Ellen soube que não podia fugir do que a esperava, e que, para proteger Emily e a si mesma, precisaria enfrentar o que estivesse escondido nas sombras daquela casa e dentro dela. No silêncio que se seguiu, Ellen voltou para seu quarto, encontrando Emily dormindo tranquila, seu rosto iluminado pela luz tênue do abajur. Observando a menina, sentiu uma onda de amor e responsabilidade que a encheu de determinação. Não importava o preço, ela não permitiria que o passado destruísse aquela nova chance de felicidade. Mas sabia que os segredos não se esconderiam para sempre, e que Christopher, cada vez mais envolvido, poderia ser tanto um aliado quanto um inimigo, dependendo de quando e como a verdade viesse à tona. A tensão entre eles era uma corda esticada, pronta para se romper, e ele encaminhava sobre ela com passos cuidadosos, conscientes de que uma queda poderia ser fatal para todos. O dia seguinte trouxe uma reunião inesperada, e Christopher chamou Ellen para conversar no escritório, um ambiente onde o poder parecia materializar-se em cada móvel escuro e no ar carregado de decisões importantes. Ele falou com uma franqueza que surpreendeu Ellen, mencionando que começava a suspeitar que ela não era apenas uma babá, mas alguém com um passado e uma identidade que não lhe haviam sido revelados.
Ellen sentiu o sangue gelar, mas manteve a calma, ouvindo as palavras dele como se fossem um desafio velado para que ela decidisse se sairia da sombra ou permaneceria escondida. O jogo de segredos estava no auge, e aquele encontro era um ponto de virada que poderia selar destinos ou abrir caminhos inesperados. Ao final do dia, Ellen voltou ao seu quarto, exausta mas determinada. Colocou o envelope sobre a mesa e o abriu lentamente, revelando documentos que detalhavam não apenas sua herança, mas também as condições que a fizeram abdicar de tudo, um contrato de silêncio, uma promessa feita em nome da paz familiar, um acordo que a isolava de seus direitos para preservar uma imagem e evitar escândalos que poderiam destruir impérios. A leitura daquela papelada foi como abrir uma ferida antiga, mas também lhe deu clareza, se ela não era vítima, mas uma peça fundamental em um jogo de poder e escolha, e só ela poderia decidir como jogaria a partir dali. Com essa consciência, Ellen se preparou para enfrentar o futuro incerto que a aguardava, consciente de que, para proteger Emily e a si mesma, precisaria ser mais forte do que jamais imaginara. A manhã seguinte chegou lenta e pesada, como se o céu carregado refletisse o peso que Ellen sentia em seu peito. A revelação do contrato de silêncio ainda ardia em sua mente, cada palavra uma faca afiada que perfurava as camadas da sua alma. Ela sabia que aquele documento era mais do que papel, era o símbolo do sacrifício que fizera para se afastar da fortuna e dos privilégios que, mesmo rejeitados, continuavam a assombrá-la. No entanto, enquanto preparava o café da manhã para Emily, suas mãos tremiam levemente, e o medo de que Christopher pudesse descobrir mais cedo do que ela imaginava a fazia sentir-se vulnerável. Por outro lado, havia também uma centelha de esperanças, talvez, naquele homem duro e complexo, existisse um aliado inesperado, alguém capaz de entender suas razões sem julgamentos ou rancores. Durante o café, Christopher observava Ellen com uma mistura confusa de curiosidade e desconfiança. Ele não disfarçava o interesse crescente em sua figura misteriosa, e cada gesto dela parecia carregar um significado oculto que ele tentava decifrar. Quando Ellen sugeriu uma tarde no jardim para Emily, notou um brilho nos olhos dele, como se o convite tivesse um duplo sentido, uma tentativa de criar um espaço seguro para todos, longe das paredes que guardavam tantos segredos. Emily sorriu pela primeira vez em dias, e Ellen sentiu uma onda de gratidão ao perceber que, apesar do passado sombrio, ainda podia construir algo verdadeiro ali, mesmo que frágil como vidro. Enquanto caminhavam pelo jardim, Ellen aproveitou para ouvir atentamente as histórias que Emily sussurrava entre as flores, tentando captar cada nuance de sua infância interrompida e dos medos que ainda a assombravam. A menina falou sobre um irmão que nunca conheceu, sobre a ausência dos pais e sobre o medo constante de perder a única pessoa que amava de verdade, Ellen. Aquela confissão simples, carregada de pureza e dor, mexeu profundamente com Ellen, que se prometeu fazer tudo para ser o pilar que Emily precisava. No entanto, essa promessa trouxe também um peso enorme, pois, para protegê-la, Ellen sabia que teria que confrontar fantasmas do passado que preferia esquecer. No escritório, Christopher revisava documentos e planejava estratégias para os negócios da família, mas sua mente frequentemente se desviava para Ellen e as perguntas que ela despertava. Em um momento de pausa, ele olhou para a janela e murmurou, "What secrets are you hiding, Ellen?" Era uma pergunta carregada de dúvida e desejo, uma inquietação que o consumia sem que pudesse explicar. Ele sabia que aquela mulher, tão distante e ao mesmo tempo tão próxima, carregava mais do que um simples passado, carregava um fardo que ameaçava desestabilizar tudo ao redor.
A batalha interna entre o dever de proteger sua família e o desejo de confiar em Helen tornava a cada dia um desafio emocional que ele não estava preparado para enfrentar. Naquela noite, Helen sentou-se novamente diante dos espelhos antigos do corredor leste, buscando respostas em reflexos que pareciam esconder mais do que revelar. Ela tocou o vidro frio, sentindo a resistência do passado como uma barreira invisível, e sussurrou para si mesma: "Vi quente ran from ruien." Sabia que, apesar do medo e das dúvidas, era hora de encarar a verdade de frente, por mais dolorosa que fosse. A mansão parecia responder ao seu desafio com um silêncio pesado, como se estivesse esperando para ver qual seria o próximo movimento dela nessa partida de xadrez que misturava amor, poder e traição. Enquanto isso, Emily dormia tranquila, alheia à tempestade que se formava no coração daquelas duas mulheres que, de formas diferentes, lutavam por um futuro melhor. Helen observou a menina por longos minutos, o amor maternal crescendo a cada respiração, fortalecendo sua decisão de não permitir que o passado destruísse aquela frágil esperança. Ela sabia que proteger Emily significava também proteger sua própria alma, e que as escolhas feitas a partir daquele momento definiriam não apenas o destino delas, mas de toda a família de Lorenzo. No dia seguinte, Christopher surpreendeu Helen com um convite para um passeio pela propriedade, um gesto que misturava curiosidade, respeito e uma vontade velada de conhecer melhor a mulher que aos poucos se tornava essencial na vida de Emily e dele mesmo. Durante a caminhada, o silêncio entre eles era confortável, como se as palavras desnecessárias tivessem sido substituídas por uma compreensão silenciosa. Quando Christopher finalmente quebrou o silêncio, mencionando a importância da lealdade e da coragem, Helen percebeu que aquele homem, por trás da fachada dura, também carregava cicatrizes invisíveis e sonhos não realizados. Mais tarde, na biblioteca, ele encontrou um diário antigo, escondido entre os livros raros, com anotações que mencionavam uma promessa feita a uma criança muito esquecida, uma promessa que parecia ligar diretamente sua família à história dos de Lorenzo. A descoberta trouxe à tona emoções conflitantes, misturando esperança e medo, e reforçou sua determinação em desvendar cada segredo enterrado, por mais doloroso que fosse. Ela sabia que o tempo estava contra ela, e que, para salvar Emily a si mesma, precisaria jogar o jogo da verdade com cuidado, coragem e um coração disposto a perdoar e a lutar. À medida que o dia chegava ao fim, Helen voltou para seu quarto, exausta, mas com a mente clara e o espírito fortalecido. O contrato, os sussurros da casa, as conexões inesperadas e o amor crescente por Emily criavam uma tempestade interna que a desafiava a ser mais do que uma simples babá, a desafiar o destino que parecia escrito em seu sangue. Sabia que o próximo passo seria decisivo, e que a linha entre salvação e ruína era fina e tênue. Com um suspiro profundo, ela se preparou para enfrentar o que quer que viesse, pronta para provar que o verdadeiro poder está na escolha, no amor e na coragem de enfrentar a própria verdade. A quietude da manhã na Hawthorne Manor era enganadora, pois por trás das portas pesadas e dos cortinados de veludo, a tensão crescia como um rio prestes a romper suas margens. Helen acordou com o peso do passado esmagando seu peito, sabendo que não podia mais adiar a verdade. Cada segundo que ela permanecia na penumbra daquela casa tornava a mentira mais vulnerável, e a perspectiva de revelar seu segredo para Christopher se tornava inevitável. Ela passava os dedos pelo envelope cuidadosamente guardado, sentindo a textura áspera do papel, como se ele guardasse não apenas documentos, mas a própria essência do seu sacrifício. O contrato de silêncio, a abdicação da fortuna,
Tudo parecia um peso que a puxava para o abismo, e Ellen sabia que precisava de coragem para enfrentar o que vinha por aí. O amor que sentia por Emily lhe dava força, mas o medo do julgamento e da rejeição se infiltrava em seus pensamentos como uma sombra persistente. Na sala de estar, Christopher organizava papéis e fazia anotações, sua mente uma mistura de preocupações familiares e comerciais, mas sua atenção frequentemente se desviava para Ellen. Ele sabia que algo nela estava escondido, e a dúvida começou a corroer sua confiança. Durante uma conversa casual, ele lançou um olhar incisivo e perguntou, com voz baixa, Ellen, por que você sempre parece tão distante? O que está escondendo de nós? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de uma sinceridade brutal, e Ellen sentiu o corpo tremer por dentro. Não era só o medo da descoberta, mas a possibilidade real de perder tudo aquilo que havia conquistado, a confiança de Christopher, o sorriso de Emily, a própria liberdade que tanto lutara para alcançar. Ela desviou o olhar, contendo as lágrimas, e respondeu apenas com um suspiro, prometendo a si mesma que a hora da revelação estava próxima, mesmo que fosse um caminho doloroso e incerto. Enquanto isso, Emily, inocente e alegre, continuava a espalhar luz pela mansão, ignorante dos conflitos silenciosos que consumiam os adultos ao seu redor. Ela pedia a Ellen histórias da sua família, perguntas simples e ao mesmo tempo carregadas de significado, que tocavam a ferida não cicatrizada da mulher que cuidava dela. Conte-me sobre sua família, Ellen, dizia a menina com olhos grandes e esperançosos. Cada palavra era uma flecha que atingia o coração de Ellen, que se via obrigada a mentir, inventar histórias que soassem suficientes para acalmar a curiosidade da criança, mas que nunca contavam a verdade completa. O conflito interno aumentava, porque a cada mentira contada, a distância entre quem ela era e quem precisava ser se alargava, ameaçando despedaçar as frágeis bases do novo lar que tentava construir. Numa tarde silenciosa, Ellen decidiu explorar mais a fundo os arquivos da mansão, buscando respostas que pudessem ajudá-la a entender não apenas seu próprio passado, mas também as intenções de Christopher e as alianças ocultas da família de Lorenzo. Entre os documentos, encontrou uma série de cartas de seu avô, carregadas de instruções e pedidos para proteger um segredo que, se revelado, poderia destruir reputações e negócios. Aquelas palavras, escritas com uma urgência desesperada, mostravam que o silêncio não era apenas uma escolha, mas uma imposição feita por amor e medo. Ellen sentiu um misto de tristeza e revolta, a vida que lhe fora dada parecia uma prisão dourada, e a responsabilidade de carregar aquele segredo era um fardo que ameaçava esmagá-la a cada passo. Christopher, por sua vez, começava a mostrar sinais de mudança. O homem rígido e controlador começava a revelar nuances de vulnerabilidade, principalmente na presença de Emily e Ellen. Em uma noite, durante uma conversa tensa no escritório, ele confidenciou que também carregava seus próprios segredos e arrependimentos, que a fortuna da família não era sinônimo de felicidade ou paz. Aquela confissão, inesperada e sincera, aproximou-os de uma forma que nem Ellen esperava, mostrando que a verdade, embora dolorosa, poderia ser a ponte para um entendimento mais profundo. No entanto, o medo do julgamento continuava a criar um muro invisível entre eles, uma barreira que só poderia ser derrubada com coragem e honestidade. No meio desse turbilhão emocional, Ellen recebeu uma carta anônima, um aviso velado que alguém na mansão sabia mais do que devia. As palavras, frias e calculadas, diziam apenas alguns segredos é melhor deixar enterrados. O impacto foi imediato, a paranoia tomou conta de sua mente, e ela começou a desconfiar até das pessoas mais próximas.
Cada olhar, cada sussurro parecia esconder uma conspiração, e a sensação de estar cercada por inimigos invisíveis crescia a cada dia. O que antes era um refúgio se transformava em uma prisão cheia de sombras, onde a verdade era uma moeda cara demais para ser revelada sem consequências devastadoras. Em meio a esse cenário, Emily adoeceu subitamente, trazendo um caos silencioso para casa. A menina, que era a luz de Helen, agora estava frágil e vulnerável, e o medo de perdê-la acendeu uma chama de desespero e proteção na mulher que a cuidava. Helen passou noites acordada ao lado da cama de Emily, segurando sua mão pequena e sentindo o peso da responsabilidade esmagadora que carregava. Aquela crise deixou claro para todos que, apesar das máscaras e segredos, a família, na sua forma mais pura, era feita de amor e sacrifício. Christopher, tocado pela fragilidade da filha, aproximou-se de Helen de forma sincera, oferecendo ajuda e apoio, rompendo as barreiras invisíveis que os separavam. À medida que o final do dia se aproximava, Helen soube que não poderia mais adiar a revelação. A decisão de contar tudo para Christopher era uma faca de dois gumes, podia salvar ou destruir tudo o que haviam construído. Ela passou horas diante do espelho, repetindo em silêncio as palavras que teria que dizer, preparando-se para o impacto inevitável. A mansão parecia respirar junto com ela, cada sombra refletindo o medo e a esperança que dividiam seu coração. Quando finalmente se dirigiu ao escritório, sentiu que o momento era uma espécie de renascimento, um ponto sem volta onde o passado e o futuro se chocariam de forma irrevogável. A porta se abriu lentamente, e Christopher aguardava, olhos fixos e expectantes. Helen sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo, e começou a contar sua história, revelando a verdade sobre sua herança, a abdicação da fortuna e os motivos que a levaram a escolher uma vida simples para cuidar de Emily. As palavras saíram pesadas, carregadas de emoção, e a sala pareceu encolher sob o peso daquela confissão. Christopher ouviu em silêncio, seus olhos refletindo surpresa, dor e uma profunda admiração pela coragem de Helen. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu foi denso, como um muro que havia sido construído para proteger ambos, agora derrubado. O destino da família de Lorenzo, e especialmente o futuro de Emily, dependia daquele momento, e ambos sabiam que nada mais seria como antes. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio que caiu entre Helen e Christopher parecia menos um vazio e mais um campo minado prestes a explodir. Helen, com o coração acelerado, não sabia se tinha forças para continuar, mas a necessidade de ser transparente com o homem que confiava em tudo aquilo era maior que o medo do que viria. Cada palavra que saiu de sua boca carregava anos de dor, sacrifício e a escolha brutal de abrir mão da fortuna da família para viver uma vida verdadeira ao lado de Emily, a menina que ela amava como filha. Christopher escutava em silêncio absoluto, suas expressões mudando a cada frase, uma mistura cruel de surpresa, incredulidade e um respeito silencioso que começava a tomar forma. Não havia espaço para julgamentos naquele momento, apenas o peso da revelação que mudaria para sempre o destino daqueles três corações entrelaçados. Helen falou sobre a carta do avô, sobre o segredo que a obrigou a assinar um acordo silencioso, e como aquela prisão dourada parecia mais sufocante a cada dia. Explicou que não era uma fuga, mas uma escolha consciente motivada por um amor maior que qualquer riqueza, um amor que escolheu proteger Emily a qualquer custo. Contou como o dinheiro e o poder podiam corromper, e que ela preferia a simplicidade de um abraço verdadeiro do que a frieza de um trono vazio. Christopher,
por sua vez, sentiu uma fagulha de admiração crescer dentro dele, junto com a certeza de que aquela mulher que cuidava de sua filha não era apenas uma babá, mas uma guerreira invisível carregando o peso do mundo em seus ombros. A percepção de que estavam mais conectados do que imaginava começou a emergir, dissolvendo as barreiras que antes os separavam. Mas a revelação não trouxe apenas alívio ou abriu feridas que estavam cobertas pelo silêncio. Christopher confessou que ele mesmo escondia segredos obscuros do passado, decisões feitas para proteger a família que, às vezes, o deixavam inquieto e cansado. A conversa que poderia ter sido um confronto se transformou em um terreno fértil para a vulnerabilidade, um espaço onde dois corações cansados encontraram força na verdade compartilhada. Eles não precisavam ser perfeitos, apenas honestos, e naquela noite, sob a sombra pesada da mansão, a possibilidade de redenção parecia mais real do que nunca. O passado deixava de ser uma prisão para se tornar um mapa que guiaria o futuro. No quarto ao lado, Emily dormia tranquilamente, alheia à tempestade de emoções que dominava a casa. Ellen olhou para a menina com um misto de ternura e determinação, sabendo que aquela criança era o motivo pelo qual tudo valia a pena. Prometeu a si mesma que jamais deixaria que a verdade ou as sombras do passado destruíssem aquela felicidade frágil que eles estavam começando a construir. A presença de Christopher ao seu lado agora dava a sensação de que não estava mais sozinha naquela batalha silenciosa, e que juntos poderiam enfrentar o que quer que o destino reservasse. O futuro, apesar das incertezas, parecia agora uma promessa real, e não um fardo a carregar. Nos dias que se seguiram, a dinâmica na mansão mudou drasticamente. Christopher passou a incluir Ellen nas decisões da família, reconhecendo sua força e o papel vital que ela desempenhava na vida de Emily. O respeito silencioso se transformou em parceria, e o que antes era uma relação de empregador e empregada passou a ser uma aliança baseada em confiança e compreensão. A mansão, antes fria e distante, começou a pulsar com uma nova energia, onde o amor, mesmo em meio a cicatrizes, encontrava espaço para crescer. A revelação do segredo da herança, em vez de destruir, fortaleceu os laços invisíveis que mantinham aquela família unida. Mas nem tudo era paz, o aviso anônimo continuava a pairar como uma nuvem negra sobre suas cabeças, lembrando-os de que o passado nunca está realmente enterrado. Ellen sabia que precisava ser vigilante, que os inimigos invisíveis poderiam surgir a qualquer momento para tentar destruir o que haviam reconstruído. A carta era um lembrete cruel de que o segredo que ela carregava não era apenas um fardo pessoal, mas uma arma que poderia ser usada contra eles. Essa tensão constante servia como um catalisador para que Ellen e Christopher permanecessem unidos, sabendo que juntos eram mais fortes, e que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Em uma tarde chuvosa, quando a mansão parecia mergulhada em sombras, uma figura inesperada apareceu na porta. Era um parente distante, alguém que tinha ligações profundas com o segredo da herança e que agora buscava justiça ou vingança. Sua chegada trouxe um turbilhão de emoções e colocou tudo em risco, testando a confiança recém-formada entre Ellen e Christopher. O confronto era inevitável, e cada palavra trocada carregava o peso de anos de histórias não contadas, de alianças quebradas e de verdades dolorosas. A mansão que antes parecia um refúgio se tornou o palco de uma batalha silenciosa onde o amor e o medo se enfrentavam lado a lado. Ellen, agora fortalecida pela verdade e pelo amor que conquistara, enfrentou aquele desafio com coragem inesperada. Não era mais a mulher que se escondeu atrás do segredo e do silêncio, era uma guerreira que sabia o valor da honestidade e da proteção daquilo que realmente importava.
Sua decisão de abdicar da fortuna não foi um erro, mas o primeiro passo para construir algo genuíno e duradouro. Christopher, ao seu lado, mostrou que o poder real não estava nas riquezas, mas na capacidade de perdoar, de confiar e de amar sem reservas. Juntos, eles redefiniram o significado de família, criando um legado que transcendia o dinheiro e as aparências. Quando as luzes finalmente se apagaram naquela noite, o ar estava carregado de promessas e esperanças renovadas. Ele segurou a mão de Emily, sentindo o calor da vida que pulsava em sua pequena palma, e olhou para Christopher com olhos que agora refletiam paz e determinação. O passado não desaparecera, mas já não tinha mais poder para dominá-los. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro, sabendo que o amor, com toda a sua complexidade e desafios, era a única herança que realmente importava. E assim, na mansão Hawthorne, sob o mesmo teto que testemunhara segredos e sacrifícios, uma nova história começava a ser escrita, não de riquezas ou segredos, mas de amor incondicional e esperança.